fazer assim. Essa canção foi tão bonita. Nós vamos rezar um pouquinho com ela. Vamos pedir a Deus a graça de que a palavra dele possa nos iluminar. A tua palavra, Senhor, é luz, é lâmpada para os meus passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Abra o seu coração. Se você pode ficar com os olhos fechados por um instante. Nós deixamos toda resistência agora. Abrimos retaguarda para deixar que o Espírito Santo vá tomando conta de nós. E sabe, querido, se você imagina as coisas mais importantes da sua vida, você compartilha com as pessoas que você ama. Amém, minha gente? E hoje a gente imagina o fato de que Deus está compartilhando conosco os maiores tesouros espirituais. Senhor, nós somos muito agradecidos, porque nessa manhã nós estamos recebendo aquilo que é mais importante do que vem do teu coração. E como nós sabemos que o Senhor se volta para aqueles que escutam com humildade a tua palavra, nós agradecemos porque o Senhor nos olha nesse momento e nos ama. O Senhor não nos julga. O Senhor está aqui agora não para colocar fardos pesados na gente, mas o Senhor está aqui para lembrar de propósitos de amor. E a gente já então fica totalmente quebrantado, Pai, totalmente livre para ouvir com seriedade a tua palavra. Nós nos livramos de todas as distrações. Nós pegamos o nosso papel, nossa caneta para anotar aquilo que é importante que o Senhor vai falar. Nós abrimos o nosso espírito para dizer obrigado. Se o Senhor compartilha tudo que é especial para aqueles que são humildes, para aqueles que são os teus amados, nós queremos ouvir tudo que o Senhor tem para nós. Abra os seus braços, da onde você estiver, abra os seus braços, de olhos fechados ainda, você pode sussurrar essa oração. Diga obrigado, Senhor. Eu recebo o teu amor. Eu recebo esta palavra e vou guardá-la em meu coração. Eu vou viver essa palavra. Eu agradeço imensamente, porque o Senhor se lembra de mim. O Senhor não se esquece. E o Senhor, dia após dia, vem nos alimentar. Pai, nós já estamos felizes. Só por esse momento, nós já sentimos
o céu aqui na terra e dizemos obrigado, bendito, adorado seja o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe, queridos irmãos e irmãs, é maravilhoso quando você vem para a igreja e Deus fala com você. Sabe por quê? Porque a gente comumente tem diversos desafios. Por exemplo, o padre aqui agora, o microfone estava maravilhoso e de repente do nada começou a ficar ruim, o padre não conseguia falar. E agora o padre está falando, está vendo? Ou seja, aparecem muitas distrações e a gente, cada vez mais, a gente tem que se cuidar para que essas distrações não impeçam que Deus fale conosco. Hoje Deus está falando sobre uma realidade de profecia, sobre um chamado que Deus fez lá no Antigo Testamento para aqueles homens, no Novo Testamento para os discípulos, e agora, na plenitude dos tempos, depois da revelação do seu Filho, até os dias atuais, Ele fala e quer convidar mim, o Senhor, a senhora, para algo importante, para algo que a gente entende que está dentro de cada um de nós. A palavra que Deus está trazendo hoje não é para o seu vizinho, não é para o irmão que está aí do seu lado, mas é para o seu coração. Você pode bater assim no seu peito e diga obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando comigo. Olha, a primeira leitura de hoje fala sobre Amós. Amós, que foi um profeta, e ele que se moveu de uma forma muito bonita, muito simples. Olha esses casos que a Bíblia conta de pessoas simples, cativam o nosso coração. A gente entende que com Davi e Salomão ainda existia Israel compacta, junta. Mas depois da morte do rei Salomão, Israel se divide em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E a gente sabe que no reino do norte, o centro religioso se dava na igreja, lá no templo de Betel, no santuário de Betel, enquanto o reino do sul tinha a sua centralidade no templo de Jerusalém, que era a maior expressão de intimidade e de religiosidade na época. Nós sabemos então que o profeta Amós, ele está inserido lá no reino, preste atenção, do sul, onde o sacerdote Amazias, ele coordenava tudo. Amazias, ele estava assim, numa conexão muito grande com o governo da época, e ele estava não interessado nos propósitos de Deus, mas muito alinhado com a política da época, muito alinhado, e de tal modo que você escuta hoje a primeira leitura, quem começa falando na primeira leitura é o sacerdote Amazias, dizendo assim, em outras palavras, Amós, sai daqui, aqui você não profetiza, caça um lugar, vá em outro lugar profetizar, mas aqui não. Você precisa recordar que quando Deus lança um chamado, Amós, ele vai dizer, Senhor, eu não sou da casta sacerdotal, ou seja, eu não provenho de uma família de sacerdotes, como é que o Senhor me chama? Amós era um homem da roça, Amós era um homem que cuidava das ovelhas, lá do rebanho, e Deus vai lá na simplicidade dele, olha ele e chama. Olha que bonito, quando a gente percebe, também a nossa vida é assim, às vezes a gente pode não ter nenhuma expressividade, fazendo coisas grandiosas aos olhos dos homens, mas Deus olha a cada um de nós e vai na nossa simplicidade e fala ao nosso coração. Amém, minha gente? Eu tenho certeza que Deus fala no seu coração, de uma forma simples. Você que está aqui hoje pela primeira vez, você pode dizer assim, padre, eu que estou aqui pela primeira vez. Sim, nós somos seres espirituais, nós ouvimos a palavra, Deus ele age onde ele quer. A Bíblia diz que o Espírito sopra onde ele quer, e eu tenho certeza que ele também está falando no seu coração. Mas o padre, de uma forma muito simples, vai fazer um caminho de reflexão em 3 pontos, para que você entenda como Deus quer falar com a gente no dia de hoje. E o primeiro ensinamento de hoje é pensar que, como a gente está mesmo mencionando, existe de fato um profeta dentro de nós, existe. O primeiro ensinamento, quando a gente escuta isso, a gente muitas vezes pode ficar assim meio que incomodado, porque eu não uso microfone, porque eu não tenho estudos, porque eu nunca fui para uma faculdade, e como é que Deus quer me utilizar para ser algo tão importante, algo tão grandioso? O fato é, queridos irmãos e irmãs, que aquele chamado do Senhor que Ele fez outrora, ele continua se repetindo nos dias atuais. Deus ele não quer que você dê nenhum sermão para aquele que está lá na sua faculdade. Deus não quer te chamar para que você dê um sermão para quem está lá na sua família, mas Deus quer que você seja esse sermão sem usar uma palavra. Amém, minha gente? Em outras palavras, o que Deus hoje nos chama
é para que a gente seja aquilo que Ele nos chamou a fazer. Representantes dEle, aqueles que se parecem com eles, fiéis, leais, ou seja, aqueles que são leais são aqueles que se parecem com o Senhor. Eu lembro que eu falei um dia para vocês que qual foi o motivo pelo qual Judas recebeu os 30 moedas de prata. Você lembra? Por que precisava pagar alguém para identificar quem era Judas? Sabe por quê? Porque existia um único motivo. Com o passar do tempo, aqueles discípulos iam se parecendo tanto com Jesus, na forma de falar, na forma de se vestir, na forma de ser como Ele. Jesus era tão encantador que os discípulos todos queriam parecer com Jesus. E quando as pessoas olhavam, não conseguia distinguir qual era um, qual era o outro. Por isso que eles recebem, e Judas, ele recebe essas 30 moedas para identificar quem era o Cristo. Porque todos já se pareciam tanto com Jesus, ou seja, quando nós vamos vivendo a palavra de Deus, você vai vivendo a palavra de Deus, eu vou vivendo a palavra de Deus, nós vamos nos parecendo tanto, e esse é o jeito, o ritmo, a tal ponto que a gente não sabe quem é quem. E aí São Paulo diz, não, já sou eu que vivo, não sou eu que vivo, é o próprio Cristo que vive em mim. Mas aí o padre quer lembrar para você uma coisa, se existe um chamado de Deus, Deus não quer que eu faça sermão, mas que eu seja a palavra. Eu quero dizer para você também uma coisa, Deus, Ele quer usar você. E quando Deus, isso é muito sério, quando Deus fala com você, Ele quer que você fale para os outros. O que é ser profeta? Profeta é aquele que é boca de Deus. Mas eu não posso jamais ser boca de Deus se eu não escuto a Deus. Eu posso falar em nome do Senhor, mas eu tenho que ouvir primeiro aquilo que Deus pede. Daí um escritor muito antigo, chamado Wolff, ele diz exatamente isso, se Deus não diz uma palavra ao profeta, o profeta não deve dizer nenhuma palavra ao povo. Mas se Deus fala ao profeta, por isso que a gente está entendendo, somente quando Deus fala é que nós devemos transmitir. O profeta é a boca de Deus, é aquele que dá voz àquilo que Deus fala. Ou seja, você pode falar, padre, eu tenho medo, padre, eu não quero. E a Bíblia diz em Ezequiel, no capítulo 3, Ezequiel capítulo 3, de 18 a 19, uma palavra muito importante. Ezequiel, capítulo 3, de 18 a 19, Ezequiel, a Bíblia está dizendo nessa passagem algo importante. Se Deus pede ao profeta, para o profeta lançar uma palavra, e aquele povo não acolhe, o povo é condenado. Mas se Deus pede ao profeta que ele fale, e o profeta não fala, quem será condenado será o próprio profeta. Essa é a mensagem, e presta muita atenção, isso é muito sério. Se Deus chama você a profetizar, e Deus pede e fala para você fazer, se você não faz, quem será condenado será você. Em contraposição, se você lança a palavra, e aquele que recebe não a retém, ele será condenado. Em outras palavras, se Deus chama a gente para uma profecia, se Deus chama a gente para um ministério, nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora a gente tem que perceber se está adormecendo dentro de nós esse profeta. E dentro de nós, muitas vezes, pode ser que ele esteja meio sonolento, mas de fato, existe aí dentro alguém que Deus chamou para fazer a sua vontade. E uma das coisas mais bonitas, talvez a gente perca, é por isso que a gente é importante voltar até para ver como foi proclamada a segunda leitura de hoje. Uma passagem tão bonita que diz assim, São Paulo está lembrando que a gente faz parte do grande sonho de Deus. Eu não sei se você vai conseguir receber o que eu estou dando para você aqui agora, mas a Bíblia diz na segunda leitura que Deus, antes da criação, antes de criar o firmamento, antes de criar tudo, Deus tinha pensado na gente. Quando fala sobre isso, é muito, muito, muito importante, porque olhe para o padre, você já tem realizações que você sonhou um dia, você pode dizer sim, é maravilhoso, que bom. Você tem realizações que você já sonhou, já viu, mas ainda não aconteceu, você pode dizer sim, padre, eu também tenho. E eu quero dizer para você, você é uma realização, você é um sonho daquilo que Deus plantou, que pensou lá no início, antes de criar tudo. Olha, gente, são tantas bilhões de pessoas que existem, e já existiram outras tantas, e a gente pensar que Deus pensou em mim, antes do mundo ser criado. E pensou em mim não porque a minha vida fosse qualquer vida, mas porque a minha vida tivesse sentido, e se eu pudesse ser uma diferença na vida das pessoas. O mais maravilhoso quando a gente vem para a igreja não é o que a gente vai receber,
de bênção, mas é o quanto a gente se coloca para ser bênção na vida dos outros. Eu acho que isso seria uma boa para você anotar aí no seu caderno, isso seria uma boa para você anotar aqui no seu coração e na sua mente. Todas as vezes que a gente vem para a igreja, a gente pensa em bênçãos e possíveis bênçãos que a gente vai receber, mas a gente tem um compromisso nosso com Deus, dizendo: Senhor, o meu compromisso hoje é abençoar alguma pessoa, e eu vou ficar atento, eu vou procurar, porque eu preciso ser um milagre para a vida de alguém. Enquanto eu fico somente esperando, não, eu vou fazer alguma coisa. Isso é ser profeta, amém, minha gente? Isso é ser usado por Deus, isso é acordar o profeta que está aqui dentro de nós, para fazer a vontade de Deus. Segundo ensinamento, precisamos responder ao Senhor com fidelidade. Segundo ensinamento, precisamos responder ao Senhor com fidelidade. Olha, minha gente, como é importante ser fiel a Deus. A gente sabe que isso é um atributo de Deus. A gente sabe que a constância de Deus é fiel, ou seja, Deus, Ele não fica se alterando. A Bíblia diz, inclusive, que se a gente for infiel, Ele permanece fiel. Ou seja, Deus é constante na sua fidelidade. Mas hoje Deus quer falar com você de alguma forma por meio dessa palavra. Deus te trouxe aqui nessa igreja para dizer que de 3 formas você pode se expressar sendo fiel. E eu acho que talvez aqui você pudesse começar a dizer assim: é por aqui que Deus quer falar comigo. Eu sei que eu sou um profeta, eu sei que aqui dentro existe um profeta, mas eu preciso ser fiel. Ou seja, se Deus está me chamando, eu preciso dizer a Ele sim. Eu preciso ser fiel àquilo que Ele me pede. Como, Padre, que eu preciso ser fiel? A fidelidade, ela se dá de 3 formas. Primeira forma é na adversidade. A fidelidade na perseverança diante das adversidades. Ou seja, a Bíblia diz, lá em Apocalipse 2:10, algo interessante: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe uma coisa? A gente não sabe se a gente tem fé ou não, até a gente ser provado. A gente não sabe, nem tem noção, se a gente consegue fazer a vontade de Deus, até a gente passar pelas adversidades. O que é que a Bíblia está dizendo? Eu quero convidar você, leia, compadre. Ser fiel. Lá, não, todo mundo do início, toda a igreja. Ser até a morte, e dar-te-ei a coroa da... Olha, em outras palavras, é na fidelidade, nos momentos difíceis, que nós iremos, olhe para o Padre, comprovar o nosso amor para com Deus. Você quer comprovar se você tem fé? Seja fiel nesses dias. E eu tenho falado muito sobre esse aspecto. Deus tem trazido um entendimento para essa igreja de que não só as adversidades podem nos ensinar, mas com o passar do tempo, a nossa vida pessoal enquanto seres humanos, ela vai se aprimorando. Quando a gente pensa nisso, na fidelidade, não de um dia, não de 2 dias, mas a gente tem visto testemunhos de pessoas que estão se cansando, pessoas boas que estão se cansando, e pensam que por conta do cansaço nós podemos abrir a rédea e deixar de ser fiel. A Bíblia está dizendo: não, você precisa ser fiel até a morte. Ou seja, primeiro princípio, a nossa fidelidade deve permanecer nos dias difíceis, nas adversidades. 2, a fidelidade como compromisso nas tarefas, na realização das tarefas e promessas. Número 2, fidelidade no cumprimento das tarefas e promessas. Olhe para o Padre. Quantas vezes a gente começa uma coisa e não termina? Quantas vezes a gente promete a Deus mundos e fundos, e a gente até começa bem, mas depois a gente acha que a gente esqueceu aquilo que prometeu? Não. A Bíblia diz que Deus, Ele é fiel. E a gente pode olhar para a fidelidade de Deus e dizer: à medida que Ele é fiel, eu também devo ser. Ou seja, quando a gente pensa nessa palavra tão importante, a gente deve lembrar a constância de que nós devemos ter não só até o final da vida, mas no cumprimento das palavras que a gente faz com Ele e com os homens. Você deu uma palavra para sua irmã que você ia ajudar ela naquele dia, não foi? Que a casa dela estava daquele jeito, você falou: não, eu vou aí te ajudar. Pois bem, você tem que ser fiel no cumprimento das tarefas e nas promessas. E o terceiro ponto,
nós devemos viver a fidelidade no reflexo do caráter de Deus. Vivo a fidelidade como reflexo do caráter de Deus. Vivo a fidelidade como reflexo do caráter de Deus. Eu abençoo o seu coração para que você entenda isso. Quando a gente é fiel à nossa esposa, ao nosso marido, quando a gente é fiel no nosso trabalho, a gente não mexe naquilo que não é nosso, as pessoas veem a minha fidelidade a Deus. Isso é importante, porque você vive um amor tão fiel para com Deus, a tua esposa e o teu marido, eles são beneficiados dessa fidelidade, porque você ama tanto a Deus e é fiel a Deus, você não vai mexer naquilo que não te pertence, você não vai aceitar nenhum tipo de suborno, porque você é fiel ao Senhor. Ou seja, eu vivo uma fidelidade como reflexo do caráter de Deus, porque Deus é justo, porque Deus é puro, porque Deus é santo. As pessoas podem até dizer, isso já está ultrapassado, essa linguagem nem existe mais, a igreja está muito careta. Eu prefiro ser careta vivendo a forma de Deus. O mundo está tão doente lá fora, sabe por quê, minha gente? Porque está vivendo de uma forma muito normal, muito madura, muito legal. Eu prefiro viver dessa forma e ser um pouco mais careta, porque eu sei que a minha salvação não está na aprovação dos homens, mas está no conhecimento do próprio Deus. Eu não quero crescer para os outros homens verem, eu não quero ter milhões de seguidores para me comprometer com aquilo que é errado, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: nós devemos viver uma fidelidade, não porque vai corresponder àquilo que são expectativas das pessoas. Eu vou até dizer isso para você, muitas vezes eu parei de sair em missão. Eu ia a muitas missões, o pessoal até que me acompanhava, falava, pai, nunca mais a gente saiu em missão. E eu ia em muitos lugares pregar mesmo, sabe? E eu deixei de ir, porque muitas vezes a gente tinha que atender uma expectativa, e aquilo instrumentalizava o coração do padre, e muitas vezes me levava a um nível onde eu não podia ser eu, completamente eu. Porque se Deus está me falando, vai e faz isso, eu não quero fazer aquilo ou acolá para corresponder à expectativa, ao gosto de um público específico. Eu não sei se vocês entendem o que o padre está dizendo, mas quando a gente vive essa fidelidade, a gente imprime na nossa vida o caráter do próprio Deus. Em outras palavras, a Bíblia diz em Miqueias 6:8, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ante a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que a palavra pede é que a gente ande com humildade, em fidelidade diante de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Por último, número 3, e o padre já termina a homilia de hoje, dizendo para você uma coisa. Número 3, recebemos de Deus a unção e a autoridade. Preste atenção, esse é o caminho. Se Deus está lembrando que nós somos profetas, Deus retira de nós essa identidade, ou seja, nós acordamos, a gente responde a Deus com fidelidade, e aí a gente percebe, tá bom, eu recebi esse chamado, eu estou dizendo assim, eu vou ser fiel, e o que eu vou fazer com isso? Preste atenção, Deus te dá autoridade, e Deus te dá unção. Olha que interessante, quando Jesus enviou os discípulos, de 2 em 2, eles foram para os povoados, e o que eles fizeram nos povoados? Eles tocavam as pessoas, e as pessoas que eles tocavam eram curadas. Você já parou para pensar, quando eles foram enviados, e as pessoas disseram assim, olha, eu estou mal, fala comigo, ou eu estou pedindo alguma coisa, me dá o perdão dos pecados. Você já imaginou, naquela hora eles não falavam assim, não, espera um minutinho que eu vou lá ver, eu vou chamar Jesus e vou trazer Jesus para perdoar. Espera um minutinho que eu vou lá trazer Jesus para trazer essa palavra para você. Não, espera um minutinho que eu vou chamar Jesus para impor as mãos para que você seja curado. Não, a Bíblia está dizendo que quando eles foram enviados, eles impuseram as mãos e as pessoas ficaram curadas. Amém, minha gente? Eles falavam e as pessoas recebiam. Eles impunham as mãos e eles eram perdoados. Ou seja, a missão que Deus está dando para a gente
é que a gente possa ser luz no meio das pessoas que estão vivendo em escuridão. Que a nossa palavra leve paz, onde há muitos conflitos, e que seja uma fonte de vida nova para aquelas pessoas que já estão morrendo. Em outras palavras, quando a gente é enviado por Deus, por mais que a gente seja simples, como Amós, que era uma pessoa do campo, nós podemos entender uma coisa: a força, a unção e a autoridade vem de Deus. Eu nunca me esqueço, uma vez eu fui falar lá na Argentina, e talvez foi uma das vezes mais difíceis que eu fui falar, mas eu já tinha pregado várias vezes nos Estados Unidos, mas não sei porquê, eu fiquei tão inseguro, eu fiquei muito inseguro. Eu não me esqueço, minha mãe olhou para mim e me disse uma palavra, que aquilo mudou completamente a minha vida, mudou mesmo a minha vida. Ela disse assim, me falou, meu filho, vem aqui. Aí eu comecei a ouvir a minha mãe disse assim, meu filho, não foi Deus que te chamou para você vir fazer essa missão? Eu disse, foi. Ela disse, você se preparou? Eu disse, me preparei. Ela disse assim, então, você está indo para agradar a Jesus, você está indo para fazer o que Jesus pediu, então não tenha medo não, vai, porque Ele vai falar, Ele vai fazer tudo o que você precisa fazer, Ele vai estar com você. Minha gente, aquilo me deu uma paz, uma palavra tão simples de uma pessoa muito simples, trouxe um sentido profundo para a minha vida, a tal ponto que eu entendi. E olha, a tranquilidade, a unção, a autoridade com que eu falei naquele lugar, foi o fruto de uma bênção tremenda de Deus. O que o Padre quer dizer com tudo isso? É no trabalho que Deus vai te dar unção. É no meio das tuas amigas que Deus vai te dar autoridade. Eu não sei se você está percebendo, mas pessoas quando vêm procurar você para desabafar, não é para você somente ouvir, é para você ouvir e rezar. E quando você ouve e reza, Deus vai plantar uma palavra. Com aquela palavra, você dá aquela palavra para a pessoa. Às vezes a gente não precisa falar muito não, sabe, minha gente? Abençoa, e você já vai estar fazendo a obra de Deus. Amém? Eu quero terminar esse momento dizendo, você já lembra quantas vezes Deus usou pessoas para falar com você? Você já viu quantas vezes Deus usou situações, pregações para direcionar o teu coração? Em diversos momentos Deus fala comigo. Todo dia eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que proclamar a palavra para mim. Sempre a gente está ouvindo alguém que fala de Deus, e que aquilo muda completamente a nossa vida. Agora a pergunta que eu faço é, quantas vezes você foi boca de Deus para abençoar as pessoas? Quantas vezes você deixou que Deus te usasse para você mudar a vida das pessoas? Quantas pessoas você já trouxe para Deus? Quantas pessoas se tornaram fiéis ao Senhor por verem o teu testemunho? Em outras palavras, é maravilhoso quando a gente é abençoado. É maravilhoso quando a gente recebe uma palavra que muda a nossa vida. Mas hoje Deus está dizendo, existe um profeta dentro de você. Deus está dizendo hoje para cada um de nós, você é fonte de bênção. Eu te dou unção e eu te dou autoridade, para que você também, na sua simplicidade, e olha, abre parênteses, não vale dizer assim, não, eu sou velho demais, padre, eu não tenho estudo. A Bíblia está dizendo que Deus usou de um homem de roça, para fazer a vontade dele, e para proclamar o que ele queria. Na sua simplicidade, no seu estudo pouco ou muito, Deus quer te usar. Assim como você ouve a palavra, e muitas pessoas foram sinais de Deus para você, Deus está te chamando, para que você seja um profeta, e cuide de abençoar a vida das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.